Em Reflexões que Edificam, hoje quero falar sobre o medo. Você tem medo? Já teve medo? Está com medo? Medo do quê? Com certeza, as respostas para estas perguntas serão positivas, porque sempre encontramos um motivo aqui, ali, acolá, para então declararmos medo. Ficamos amedrontados com muitas coisas e é importante que consideremos esta questão do medo. Então, eu quero pensar assim que entendo mesmo que o medo nos faz pessoas com mais atenção, quer dizer, mais atenciosas, pessoas precavidas, então tomamos mais cuidado das coisas, talvez mais moderadas naquilo que fazemos. E certamente estas atitudes trabalham em nosso favor, a que estejamos mais tranquilos, tenhamos uma paz em nosso coração. Em linha geral, encontrei de uma forma simples uma declaração interessante para o medo. Diz assim essa declaração: medo é um forte sentimento que alguma coisa ruim vai acontecer. Alguma coisa ruim vai acontecer. E muitas vezes nós temos isso que chamamos de pressentimento. Parece, está no ar algo que vai acontecer. Isso não é bom. Então o nosso coração fica amedrontado com esse sentimento. Entre realmente tantos medos, um deles pode ser o medo de fracassar. O medo de que não vai dar certo o nosso intento, aquilo que gostaríamos de fazer, aquilo que estamos fazendo, então ficamos amedrontados. Isso também pode implicar e complicar a nossa ação, a realização de algo, porque estamos com medo. Então, muitas vezes, aquilo que pisamos no freio e não fazemos o que deveríamos fazer, o que gostaríamos de fazer. Mas, quando estamos no foco de Deus, quando estamos vivendo na dependência de Deus e quando fazemos algo que entendemos, percebemos, temos a clara consciência de que é algo que Deus quer, que Deus aprova, que Deus está abençoando, então não precisamos ter medo. O medo há de sair do nosso coração, para que então façamos aquilo que Deus quer que façamos. Pensando até de uma forma espiritual, mas de um modo geral, precisamos buscar estar no centro da vontade de Deus. E isso basta para que estejamos mais tranquilos. Eu trago para esta reflexão dois textos, dois momentos importantes que podem deixar claro que não precisamos ter medo. E é claro, sempre resguardando aí as devidas proporções. Estou lembrando de um homem chamado Josué. E Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Bem, só de pensar que seria sucessor de Moisés, eu imagino que já alguma coisa podia fazê-lo tremer. Porque Moisés foi um grande líder, um líder excepcional. Suceder Moisés, certamente, não seria algo tão fácil. E é exatamente esse homem Josué deve ter tremido na base. Deve ter ficado incerto se de fato deveria ou não e como fazer. Mas ele encontrou, está registrado em Josué capítulo 1, versículo 9, depois de algumas orientações, de algumas falas do próprio Deus, no versículo 9 nós encontramos: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Uma palavra dessa, uma proposta dessa, uma promessa dessa,
certamente deva ter tirado do coração de Josué o temor e colocado nele a confiança. Ele agora passa a confiar em Deus e as suas ações serão na dependência de Deus. Quando dependemos de Deus, quando confiamos em Deus, então vamos fazer o melhor, da melhor maneira possível. Mas trago também um outro texto, e aí fui lá para Isaías, Isaías capítulo 41. Isaías 41, versículo 10. Mas posso ler e vou ler o 8 e o 9 também, porque eles trazem uma informação muito interessante a respeito do que eu quero falar. E o texto em si diz que Israel deve ter confiança unicamente em Deus. Não dá para confiar em Deus e em mais alguém. Ou confiamos em Deus ou ficamos sempre com medo. Israel deveria confiar unicamente em Deus. Os versículos que leio vão mostrar exatamente isso. E um Deus que se revela a Israel de um modo maravilhoso, não deixando para ele qualquer dúvida. E isto faz com que ele caminhe da melhor maneira possível. Veja bem que diz o texto: porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Me chamou muito a atenção essa declaração. Descendência de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo. Olha que lindo! A ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Uma declaração dessa, completa, não é verdade? Certamente fez de Israel alguém muito confiante. E nós precisamos também confiar em Deus. Claro, eu reconheço aqui com a devida proporção ou as proporções entre estes textos e o nosso dia a dia, entre as responsabilidades desses homens e a nossa, me parece que é muito aquém daquelas. Mas eu também tenho medo, eu também fico muitas vezes inseguro, incerto daquilo que devo fazer. Mas preciso confiar em Deus, porque esse Deus de Israel, esse Deus de Josué, é o Deus que a Bíblia diz, o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. É o mesmo Deus. E nós dizemos muitas vezes, o meu Deus. Quantas vezes o meu Deus? Se esse Deus é o meu, se esse Deus é o seu, então precisamos depositar a nossa confiança integral nesse Deus. E quando isso realmente for feito, nesse Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós vamos perceber algo extraordinário naquilo que fazemos. Esse Deus, que dizemos ser nosso Deus, Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. Estando eu no foco de Deus, se você estiver no foco de Deus, não precisamos então temer o que nos possa acontecer. Não vai acontecer só coisas lindas e maravilhosas. Vamos estar nesse emaranhado de situações. Mas, no foco de Deus, não precisamos temer. Devemos confiar em Deus e confiar inteiramente
inteiramente em Deus, quando estamos na ação, dependendo sempre desse Deus. Pensa nisso. E eu desejo que Deus abençoe a sua vida.